Boa noite, amigos. Falta menos de um mês para a maior festa da sétima arte, a entrega do Oscar. Por isso mesmo, hoje o Tribuna Livre vai falar de cinema. E para isso nós convidamos 3 experts no assunto. Mas nós não vamos falar só dos melhores filmes de 2011. Nós vamos falar também da situação das locadoras atualmente. Elas que vivem uma situação sui generis, principalmente porque enfrenta 2 problemas peculiares. Um deles é a pirataria que toma de conta. Em qualquer calçada do centro você encontra filmes de R$2, R$3. Isso prejudica as locadoras. E também aqueles pacotes feitos com a televisão por assinatura, com 20, 30, 40 canais mostrando cinema. Isso também é um tanto prejudicial para as locadoras. Isso nós vamos discutir aqui hoje com o Dr. Sávio Leite Pereira, que além de cinéfilo, é um verdadeiro crítico de cinema. Com ele está também na nossa bancada o professor Edmilson Martins, que além de cinéfilo, é colecionador. E o nosso terceiro convidado, além de cinéfilo, é dono de locadora, é o Manuel Barros. Esses 3 vão bater um papo legal conosco e também com os nossos telespectadores. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores, senhores convidados. Prazer tê-los aqui. Luiz Carlos, certamente que falar sobre cinema é juntar nesse tema várias artes, né? A arte da literatura, da interpretação, da fotografia, do som, enfim. Dizem que o cinema realmente é a arte mais completa, porque junta todos esses componentes, faz uma química bem interessante, que mexe com a emoção de todos e prende a atenção de todas as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a questão também da pirataria, da sobrevivência das locadoras, como é que eles conseguem entender essa invasão da pirataria, que não é só no cinema, nos filmes, é em todos os setores da economia do mundo. Hoje se diz até que a pirataria ela mexe com um volume maior de recursos e de dinheiro do que o narcotráfico. E é uma coisa difícil de ser controlada. E nós vamos conversar sobre isso. Precisamos do nosso telespectador para nos ajudar a fazer esse bate-papo e esse programa, Luiz Carlos. O Tribuna Livre é um presente do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. Sua matriz é em Juazeiro, na rua São Pedro, e mantém filiais nas cidades do Crato e Brejo Santo. Em 30 segundos estaremos iniciando o nosso debate. Até já. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafate. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Dr. Sávio Leite Pereira, a entrega do Oscar ainda é a monumental festa do cinema, ainda mantém o glamour? Boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Vasco, boa noite, Edmilson, boa noite, Manuel, boa noite, telespectador juazeirense, caririense e talvez cearense, né? Luiz, a festa do Oscar é uma festa única, né? Quando se fala em premiação em cinema, aí lembra logo o Oscar. Ofusca todos os festivais famosos como Cannes, Berlim, o próprio Globo de Ouro, que é uma espécie de Oscar de segunda mão, escolhidos os melhores filmes pelos críticos estrangeiros que trabalham em Hollywood, e por aí vai. Agora, exatamente nesse sentido, eu assisti esse ano, agora em janeiro, ao Globo de Ouro deste ano, 2012. E mais uma vez eu fiquei decepcionado. Primeiro porque a premiação foi muito pobre, mostrando que a safra de filmes de 2012, mais uma vez, vai ser uma safra muito, muito pobre, muito esquálida. E o que me irritou na visão da entrega do Globo de Ouro, e eu tenho certeza que vai se repetir no Oscar, é que a coisa que se deu mais valor, a coisa que se deu mais atenção foi a roupa das atrizes. Era só no que os locutores, o rapaz e a moça, que estavam os apresentadores do programa, falavam.
quando vinha uma Angelina Jolie, enfim, todas essas grandes atrizes não, famosas atrizes, grandes celebridades, né? Então, o detalhe que chamava a atenção era o vigílio, quem fez, quem não fez, olha como é e tal, aqueles detalhes. Isso pode interessar muito ao mundo feminino e até uma parcela do mundo masculino, mas não interessa a quem estava assistindo aquele programa para ver os detalhes sobre os filmes, e não saía comentário sobre os filmes. De qualquer forma, com essa ressalva, que é uma resultante da marca dominante do mundo moderno, que é o hedonismo, eu acho que o Oscar continua sendo ainda a grande festa do cinema. Agora, Luiz Carlos, antes da gente colocar os meninos aí no bate-papo, até para eu não deixar passar esse questionamento que eu queria fazer, vale para os três também. Tenho lido alguns críticos de cinema dizer que o cinema mundial está em decadência. Existe uma decadência no cinema. Em função, é parecido com esse viés que o doutor Sávio levantou aí, eu li alguns questionamentos de críticos de cinema, em função da falta de grandes cineastas, que os maiores já morreram, os outros estão aposentados, e que a exigência maior, a evidência maior que está se dando hoje ao cinema são os efeitos especiais. Vocês veem dessa forma também? Sávio, o professor e o Manuel, veem dessa forma ou acha que não tem decadência, que a qualidade é muito boa também? Olha, mas Vasco, não existe alguma coisa nesse sentido? Você tem absoluta razão em fazer esse questionamento. A decadência, os grandes cineastas desapareceram, toda uma geração muito conhecida, que ia de Buñuel, a Kurosawa, a Bergman, e nos Estados Unidos o Kubrick, o Billy Wilder, o John Ford, enfim, toda essa geração desapareceu. Vamos dizer que são os cineastas que fizeram cinema nos anos 50, 60, 70. Desapareceu essa geração. E a geração que substituiu não tem o mesmo talento, ou não tem o talento no mesmo nível de qualidade. E para piorar, acabaram-se os grandes roteiristas. Você veja que o Billy Wilder, por exemplo, ele era diretor, mas ele mesmo escrevia os roteiros dele, às vezes em coautoria, mas ele participava. O Buñuel, a mesma coisa. O Bergman também. Então, o Kurosawa também, roteirista. Os grandes cineastas desapareceram e os bons roteiristas também minguaram. Essa é uma das razões da decadência do cinema. Mas, num quadro mais amplo, eu diria que a decadência do cinema faz parte do quadro de decadência da cultura ocidental. Professor Edmilson, essa questão da qualidade não tem muita influência para o colecionador, né? Ou bom, ou médio, ou ruim, ele continua colecionando. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. O colecionador, ele coleciona, né? Independente de tudo isso. No entanto, eu gostaria de salientar que eu não acredito muito que seja uma decadência, eu acho que é mais uma acomodação. O cinema procura se acomodar ao tempo, né? Então, como eles não têm mais aquela quantidade enorme de atores e atrizes famosos, então eles procuram substituir tudo isso com os efeitos especiais para ver se através desses efeitos especiais ele consegue atrair o grande público para os cinemas. Então os efeitos especiais hoje são a mola mestra do cinema. Avatar e outros filmes que estão sendo feitos. Então eu diria que é mais uma acomodação. Quer dizer, o cinema vem sofrendo acomodações desde que ele começou. Ele começou como um cinema mudo, depois evoluiu para o cinema sonoro, e aí surgiu uma série de acomodações para poder... Cinema a cores. Exato, aí depois veio as cores, veio telas grandes. Veio a tela grande, veio tudo isso. E com o advento da televisão, então, houve mais uma necessidade do cinema se acomodar. E essa acomodação vem acontecendo constantemente. Para sobreviver, ele precisa fazer isso. Ele tem que inovar. E a inovação atualmente é a tecnologia mesmo, os efeitos especiais, esses filmes gigantescos, com monstros, com ETs e outras coisas aí. E a animação também está vindo para ajudar isso, né? E agora com a tecnologia 3D,
essa coisa que está se expandindo mais, que já veio para atrair o público. É uma nova fase. É. E com isso, com essas novas tecnologias, vai surgindo a oportunidade deles ganharem dinheiro também, porque eles estão lançando os mesmos filmes com a nova tecnologia. Por exemplo, atualmente eles lançaram um filme da Disney, o Rei Leão, em 3D. Foi Um sucesso. um sucesso, recorde de bilheteria. Quer dizer, quanto esse filme já rendeu? Um filme como Branca de Neve, que desde 1927 ele é visto. E agora vai sair em 3D também. Quer dizer, Certo. é isso que o cinema está tentando fazer para sobreviver. Ô Luiz, olha, o Edmilson é diplomata, né? Ele é diplomata porque ele fala em acomodação, mas essa acomodação, na realidade, é um sintoma de decadência. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. O Oscar, há décadas, que era escolhido o melhor filme do ano entre 5. Eles faziam uma pré-seleção. Você sabe que o Oscar é votado por todas aquelas pessoas que são membros da academia. Pode ser um ator, pode ser um roteirista, pode ser um técnico. Então, esse pessoal se reúne e escolhe os melhores filmes do ano. Há décadas que eles tinham 5 filmes. 5 filmes concorriam ao melhor filme do ano. 5 atrizes concorriam a melhor. De 2 ou 3 anos para cá, eles aumentaram esses 5 filmes para 10. Por quê? Porque o show, que a noite do Oscar é um show, é uma noite de entretenimento, o show da entrega do Oscar começou a perder audiência galopantemente. E eles detectaram que essa perda de audiência era em decorrência da fuga dos jovens. Os jovens, quando viam os 5 concorrentes, diziam, aí não tem nenhum filme que nos interesse. Então eu não vou assistir porque eu não tenho para quem torcer, eu vou assistir essa festa para quê? Seria um dos argumentos. Os jovens, de forma maciça, por exemplo, preferem o Harry Potter, que hoje chama grife. A grife Harry Potter, a grife Crepúsculo, porque não é só o filme que rende para os cofres dos produtores. Vem uma série de objetos que são vendáveis, e pôsteres, e revistas, isso e aquilo, souvenirs, etc. Então, a grife Crepúsculo, por exemplo, não concorre ao Oscar, porque são filmes de baixa qualidade artística. E o eleitorado lá de Hollywood, eles pelo menos tinham essa qualidade de conservar um bom gosto e escolher os melhores. Então, por isso, eles aumentaram os 5 filmes para 10, para poder caber um ou outro que seja favorito da juventude. Vamos introduzir o Manuel no nosso debate. O Manuel é dono de locadora há muito tempo e gosta muito de cinema e sabe muito de cinema, essa que é a verdade. O Manuel entende muito de cinema, faz muitos anos que ele pesquisa, vê filmes, estuda e sabe muito de cinema. Tem uma bela locadora com um acervo enorme, muitos filmes antigos, e teve a inteligência de ir aos poucos e modificando o seu negócio, introduzindo uma troca de livro, uma venda e tal. Hoje ele tem uma locadora que é também uma livraria. Boa noite, Manuel, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Eu ouvindo aqui o doutor estava falando, eu tenho um respeito assim pela opinião dele, assim pela opinião do professor Edmilson, mas assim, eu vejo ainda que restaram alguns grandes diretores. O Woody Allen, ele é diretor e é roteirista, ele levou o melhor roteirista agora. E é das antigas. E das antigas, né? E no Oscar tem uma coisa interessante, tem um filme mudo concorrendo a melhor filme. Achei assim, tem 2 filmes franceses concorrendo a melhor filme também. Isso que o senhor falou tem essa coisa do jovem, mas tem uma diversidade assim de encontrar um público diferenciado, né? Porque esse filme ele levou o Globo de Ouro, o artista. Ele é um filme mudo. É assim, quando você for ver ele assim, eu vi uma pessoa falando, um crítico de cinema, não é um filme, não vá ver um filme mudo, vá ver o filme e dê sua opinião, né? Eu achei muito interessante um crítico de cinema falando sobre isso. E temos grandes diretores ainda, e são, como você sabe, são grandes velhos diretores, né? Almodóvar, eu considero assim um grande diretor. Quem levou o Globo de Ouro agora foi o Martin Scorsese, que é um diretor também que não é um diretor novo, né? Eu tenho esperança do cinema ter uma reação, sabe? Acho que o cinema está passando por um momento
momento difícil. O próprio Jorge Lucas, ele não sei se os senhores estão sabendo, ele pronunciou a um momento que não vai fazer mais filmes em Hollywood. Você ouviu falar isso? Não. Ele está querendo fazer filmes de baixo orçamento, com bons roteiros. Ótimo. Eu acho que isso aí pode ser uma boa aquisição para esse cinema europeu, cinema do Almodóvar. É uma Madalena arrependida. Ô Manuel, e na locadora, você que convive naturalmente com um público enorme de gosto muito variado, também esse gosto do seu público, ele vai variando também de acordo com o tempo, com as mudanças naturais? Quando eu fui convidado para esse programa, eu fiz um estudo da história das locadoras em Juazeiro do Norte, né? E assim, desde 1985, quando surgiu a primeira locadora, até os dias de hoje, foram muitas locadoras que foram passando, né? A minha locadora, ela tem um diferencial assim, que ela auxilia a permanência dela dentro do comércio. Ela tem muitos filmes antigos, né? A pessoa procura um filme, por exemplo, de Fellini. O público geral já sabe, várias solares que tem. Pasolini, Almodóvar, Scorsese, Bergman. Muito filme de arte. Muito filme de arte, mas a gente tem que ter, como o doutor Safo está falando, a gente tem que ter essa diversidade, né? Tem o Crepúsculo também, né? Tem que atender esses públicos, né? Ô Manuel, é interessante essa sua incursão nesse sentido aí, que mata uma curiosidade nossa e certamente nosso telespectador. Você, com essa diversidade, você tem uma estatística da preferência, o nível das pessoas que vão à busca de filmes, se são exatamente aqueles que são considerados melhores, ou tem aqueles que o maior público é desse pessoal, ou é daquele que pega qualquer um lá e tal? Como é que você tem uns números, essa estatística? Assim, eu tenho uma estatística assim na minha cabeça, na minha memória. Assim, as pessoas procuram assim, chegou algum lançamento? Assim, não quer saber nem que filme quer saber que é lançamento. É novidade. É novidade. Novidade, né? Novidade. Por exemplo, não busca assim um filme que está na ponta do sucesso, da qualidade da arte mesmo, de cinema, você não tem a grande maioria da sua demanda dos seus clientes não são essas pessoas, exigentes e tal. Eu tenho um público fiel nesse sentido que o senhor está falando aí, que você está falando. Por exemplo, tem pessoas novas, adolescentes, assim, eu acho interessante. Isso é interessante, né? Chega assim, vê um filme de Bergman, aí, Manuel, me indica aí um diretor legal, aí eu levo esse filme de Almodóvar, aí, o que é que você tem mais de Almodóvar? Aí leva todo, sabe? Tem esse público, tem essas universidades que vieram para cá, a universidade de arte, ela tem influenciado gente da região que mora aqui, e como a locadora tem esse diferencial, ela auxilia nessa coisa do cinema de arte, né? Eu vinha pensando ali quando eu cheguei hoje aqui tem 3 professores meus, assim, né? O Luiz Carlos, que é professor de Química, o professor Edmilson, o doutor Sávio, que é professor de cinema. Professor de cinema. Porque quando eu cheguei na Arco-Íris, com a locadora, a primeira locadora que e teve... você é professor também, já está ensinando cinema também, né? Também, aprendeu né? bem com o Sávio, né, Sávio? Eu contando para ele ali a história das locadoras, que veio a Praia do Jussier, veio a primeira locadora, que era da Socorro Amorim, que era com filme VHS, Betamax. Aí quando chegou a Arco-Íris, que ele era a pessoa que indicava os filmes, né? E quando eu queria ver um filme de Carlos Aura, às vezes a gente esperava na televisão passar, né? E lá tinha muitos títulos, né? Eu vi 100% dos filmes da locadora da Arco-Íris. Aliás, Luiz, só interromper, só para concluir o que ele falou. Eu até pensei nisso quando eu estava em casa, antes de vir aqui para o programa. Luiz e você, Vasco, convidaram a minha, o professor Edmilson e a Manuel, e eu sinto falta exatamente desse jovem juazeirense que vai lá na locadora e se interessa pelo filme, exatamente. Pelo filme do Almodóvar, pelo filme do Scorsese, porque seria interessante para a gente, como veteranos, saber o que é que está pensando a juventude, se eles estão só... É exatamente por isso que eu coloquei esse meu questionamento, para ver o nível... Se eles estão só atrás de filme de vampiro, essas porcarias, ou se tem gente interessada mesmo no verdadeiro cinema como forma de comunicação, comunicação de pensamento e comunicação de arte. Porque isso é o que interessa no cinema. Mas o pessoal hoje só quer saber de entretenimento, que é uma das facetas do cinema. Ninguém é contra o cinema sem entretenimento. Mas falta esse lado intelectual. Mas, sabe, ainda tem. Olha, você está se referindo naturalmente ao cinema de shopping, que é cinema, diversão,
público já está no shopping, vai ao cinema também. Mas no SESI, no BNB, as sessões de cinema são, além de os filmes serem altamente qualificados, são comentadas, são discutidas, quer dizer, são sessões mesmo, verdadeiras de Houve cinema. uma época que tinha um clube de cinema, onde você assistia um filme, se discutia, né, sabe? Eu criei um clube de cinema aqui, funcionava na BB. Cinema, Na BB. onde se discutia, assistia filme de alta qualidade e tinha uma discussão em cima, né? Isso foi nos anos 70. Recentemente houve um festival aí lá no Banco do Nordeste, naquele, né, espaço cultural do Banco do Nordeste, sobre cinema. Apresentou Exatamente. vários bons filmes naquele festival. Esse festival ele foi organizado pelo Eldo, né? Elvis Eldo, e ele exibiu 30 filmes durante 24 dias, né? Né? E filmes europeus, e assim com uma boa participação do público. Eu acho isso aí positivo também. O Helder é da locadora, não? Não, é um rapaz que ele trabalha aqui de cinema já faz alguns anos. Ô Sávio, vale para vocês três. Ele falou em cinema europeu. O monopólio do cinema é norte-americano, certo? É quem monopoliza mesmo o cinema mundial, é o norte-americano. Isso tem contribuído ou, de certa forma, ajudado nessa possível decadência do cinema no mundo? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde as tecnologias, as artes são democratizadas, mas o cinema, de certa forma, ele está muito arraigado e monopolizado pelo norte-americano. Isso diminuiu o poder de... Olha, o americano, ele fazia antigamente o cinema de entretenimento, mas ao mesmo tempo ele fazia muito filme sério. Eu mesmo, desde meus 11, 12 anos, eu comecei a ver grandes filmes de conteúdo, filme que colocava você para pensar nas circunstâncias e nos eventos da vida, como A Montanha dos Sete Abutres, que eu assisti em 55, 11 anos de idade, e por aí vai. Mas essa faceta do cinema americano, da seriedade do cinema de arte, está em decadência. O cinema americano, hoje, ele basicamente ele quer saber de renda. Se a ideia render, você pode ficar certo que vem um 2, vem um 3, e Com por aí certeza. vai. E outra coisa, olha, a grande transformação que aconteceu no nosso planeta foi a internet. A internet é uma coisa que veio para ficar. Não adianta, agora os Estados Unidos estão querendo aprovar uma lei que vai tentar ser uma espécie de censura na internet, vai tentar controlar, porque a indústria cinematográfica está sofrendo prejuízos pesados, a indústria fonográfica já sofreu esse prejuízo. Hoje você vai em Fortaleza, é muito difícil você encontrar uma loja que venda CD. Ninguém compra mais CD. É verdade. Ninguém compra mais CD. Você baixa o CD. Por quê? Porque para o consumidor é melhor baixar a música que ele já sabe que vai gostar, porque ele já conhece, do que comprar um CD com 10, 12 músicas, ele só vai gostar de uma ou duas. Essa é a lógica do usuário. Então, essa decadência que a gente está falando aqui da cultura, que atinge o cinema, atinge a locadora, atinge o comércio da arte, ela veio também para ficar. Pela primeira vez, em 2011, foram vendidos mais livros virtuais nos Estados Unidos do que livros em livraria. Quer dizer, antes era uma relação assim, 80% de livros, vamos chamar de livros impressos, e 20% de livros virtuais. Agora, em 2011, a equação se inverteu e 60% passou a ser de livros virtuais e 40% de livros impressos. Isso está ocasionando um fechamento em massa de livrarias nos Estados Unidos. O tal do iPad 2. iPad e vários outros, né? iPhone. Né? É o iBook. iTunes. É o iBook. o iTunes. Não precisa mais hoje você ter uma biblioteca em casa. Você vai no seu computador ali, o mundo está ali dentro. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos discutir com eles, os três convidados, quais os filmes que eles acham que têm mais chance de ganhar o Oscar no dia 26 de fevereiro. Até já. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat.
São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. A vida é o presente mais precioso que todos ganhamos, não importa como ela seja. Ninguém quer que ela se apague. Nós entendemos bem o que isso significa. Não deixe a vida desligar, nem por um fio, válvula ou conector. Fazemos manutenção preventiva e corretiva. Diotec. A saúde de seus equipamentos. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Todas as tardes, a partir do dia 6 de fevereiro, Oração da Tarde. Filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família. Você, família, evangelizar é preciso do rádio, da internet. Você também, família, evangelizar é preciso aqui, neste momento de oração pela TV. De segunda a sexta, às 16h30, o Padre Reginaldo Manzotti leva a Palavra de Deus à sua casa. Apoio cultural do deputado federal Manuel Salviano. Todo ano, alguns filmes conseguem se elevar na opinião pública e principalmente na mídia e chegam a dizer, esse vai ganhar o Oscar. Depois ele cai, um outro sobe, fica esse vai e vem e chega o dia da entrega do Oscar e a gente ainda na dúvida, sem saber quem vai ganhar. Este ano, por exemplo, falaram muito no Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, era o grande favorito. Depois surgiram outros filmes, hoje já se acha que o artista é o grande favorito. Manuel, você já tem um favorito para esse Oscar 2011? Desses filmes eu vi o Árvore da Vida. Eu gostei muito desse filme. Assim, achei uma obra-prima. Eu fiz até uma crítica falando que eu achei uma obra universal. É um diretor que só faz um filme a cada 10 anos, a cada 10 anos. É o Malik. E gostei muito do filme do Woody Allen. O Woody Allen, ele remete a gente assim, a um sonho, né? Como ele faz na Cor Púrpura, né? Ele em Paris dos anos atual, 2011, à meia-noite o personagem entra nos anos 20 e se encontra com Hemingway. Mas você gosta de Woody Allen como algumas pessoas que gostam de tudo que é de Woody Allen, de todos os filmes do Woody Allen? Eu gosto da maioria dos filmes. Ele é um bom autor. Tem um filme dele que é numa fase que ele queria ser Bergman, né? Sim. Tem essa fase, tu sabe, que ele queria ser Interiores. E ele quase conseguiu ser Bergman. Ele quis ser feliz, ele quis ser Bergman, ele quis ser... Eu sou fã do Woody Allen. Independente, ele é Woody Allen. Ele é muito autêntico. Interrompendo vocês aí, mas de certa forma, em respeito ao nosso telespectador, que a gente sabe que eles entendem o que é Oscar e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a origem do Oscar, o que é, quais são os critérios que levam o filme, para que o nosso telespectador possa compreender e participar também. Eu vou falar um pouco aqui da origem do Oscar, e Sérgio, então, passará para os critérios, que está mais a par dos critérios. É bom, Luiz Carlos, É bom. O Oscar, o primeiro filme a concorrer, a ganhar um Oscar, depois da fundação da Academia, foi um filme chamado Asas. Esse filme foi feito em 1927 e era sobre aviação, porque naquela época, período entre guerras, a aviação estava, né, no auge, né? Foi o único filme mudo a ganhar um Oscar. Asas. E o primeiro da história do cinema. A Academia surgiu em que ano? Década de 30?
Não, foi anterior a isso. Foi na Foi anterior? 29 foi o primeiro Oscar, né? 29. 29, né? 1929 foi o primeiro Oscar, mas antes eles fundaram. Os filmes que concorreram em 1929 foram os filmes de 27 e 28, né? Certo. Eu acredito que em 1927, por aí, foi que foi formado a Academia. Né? Então eles organizaram para o Oscar ser dado em 1929, que foi esse filme Asas que ganhou. Em 1930, depois do advento do som, surgiu o Melodia da Broadway, o filme musical, um dos primeiros grandes musicais da história do cinema, que foi o primeiro filme sonoro a ganhar um Oscar. Né? Daí para cá, todos os anos, foram entregues os Oscars. Agora, os critérios, a princípio, eles escolheram uns 4 melhores filmes para concorrer ao primeiro Oscar dos anos anteriores. A partir de 1930, eles começaram a escolher 10 filmes para concorrer ao Oscar. Né? Eles apontavam 10 filmes e desses 10 eles tiravam um. Mas o número de inscrição para o Oscar é ilimitado ou tem um limite para inscrever? Não, tem um limite. Tem um limite. Passou um tempo que era 5 filmes só. Né? Até recentemente, era só 5 filmes que eram escolhidos para concorrer ao Oscar. Mais recentemente, eles passaram a escolher 10. Mas como esses 5 filmes chegavam lá? Bom, eles tinham os critérios, que é isso que eu não posso garantir que eu sei. Ô, Edmilson, mas hoje tem uma vasta quantidade de categorias, né? Quer dizer, o melhor filme estrangeiro, o melhor documentário, né? Não, é o seguinte... a melhor animação. Os filmes que... Por exemplo, para concorrer ao melhor filme, tem que ser em língua inglesa. Certo. Porque em língua estrangeira já vai concorrer ao Oscar de língua estrangeira, de filme estrangeiro. Certo. Né? Então, os filmes que são produzidos no Canadá, na Inglaterra, França. França não. A não ser que seja produzido em inglês. Em inglês, né? Né? Porque o critério é ser a língua. em língua inglesa, né? Certo. E esses aqui, todos eles são produzidos em língua inglesa. Porque se for em outra língua, então ele passa a ser... Cai na categoria de estrangeiro. De filme estrangeiro. Então, essa é a principal exigência dos filmes, para melhor Oscar de filme, né? É em língua inglesa. Ô, Sábio, fale um pouquinho dos outros festivais, porque o Oscar acabou atraindo, né, outras áreas da sétima arte e outros festivais surgiram e hoje fazem grande sucesso também. Na realidade, o Oscar não é um festival. O Oscar é uma premiação. O capitalismo, ele estimula muito isso, vamos chamar de meritocracia. E eu até acho isso muito positivo. Você premiar os melhores, né? É lógico. Isso já existia na Grécia Antiga, quando criaram-se as Olimpíadas, para premiar os melhores atletas, os melhores corredores, e os melhores saltadores, e aí vai. O prêmio Nobel também é um paradigma para o Oscar, que premia também o melhor químico, o melhor médico, o melhor físico, o melhor literato, e aí vai. Surgiu na Suécia. Então, quando o cinema começou a se popularizar, e pela década de 20, os americanos, muito sabidamente, criaram a Academia de Ciências e Artes de Hollywood, olha o nome, Academia de Ciências e Artes de Hollywood. E quem se associa a essa academia, é como um sindicato, tem direito a votar nos filmes. Anualmente, isso é coisa mais moderna, eles distribuem os vídeos, DVDs, com os filmes para que a pessoa não vá votar no escuro, sem saber no que está votando. Então, por isso que você vai na internet de vez em quando, assim, principalmente nessa época de fim de ano, em janeiro, e você vê que já estão lá os filmes do Oscar, porque aquelas pessoas que recebem as cópias, elas mesmas jogam o filme na internet. Agora, você pediu para eu falar dos festivais. Então, a partir do Oscar, surgiram, em vários países do mundo, os festivais que são competitivos. O de Cannes é muito famoso. O de Cannes, de todos, é o melhor, por quê? O de Cannes sempre foi muito exigente. Quando o filme é premiado em Cannes, ele
ele tem qualidades artísticas, pelo Tem menos muito critério, né? prioristicamente. Depois, é claro que de vez em quando há um escorregão, porque entra a política, o favorecimento, aquela história dos grupinhos, não é? E, além de Cannes, vem o Festival de Veneza, que também é muito conhecido, o Festival de Berlim, o Festival de Toronto, esse Tem aí... o San Sebastián, parece. O de San Sebastián, ele está em decadência. Ele já teve mais, como o Mar del Plata da Argentina também, já teve mais fama, né? Eu falei de Veneza, né? Falei Veneza. Depois de Cannes, eu acho que Veneza é o mais popular. Aí vem Berlim, o Festival de Toronto, que é um que está se firmando recentemente, e o Robert Redford, que é um dos grandes astros do cinema americano aí pelos anos 60, 70, ele criou o Festival do Cinema Independente, quer dizer, aquele filme que não foi feito pelos grandes estúdios. Certo. É o Sundance Film Festival, salvo engano. É o Festival de Sundance, que é em janeiro de cada ano, né? Então, são esses basicamente os grandes festivais do mundo. O Brasil agora entrou nessa onda. De vez em quando, aqui no Ceará já existe um festival. Tem um em Gramado, né? O Festival de Gramado é o mais organizado de todos. E agora entrou uma cidade do interior de São Paulo chamada Paulínia, que também está organizando festivais com muita qualidade. E, inclusive, ampliando para uma mostra de filmes sul-americanos ou latino-americanos. Quer dizer, a coisa já está se ampliando, né? E o conceito é esse, é você fazer a mostra competitiva. Os cineastas fazem os filmes e vão lá para que sejam escolhidos os melhores. O problema é que hoje em dia, Luiz, antigamente você fazia 10, 20, 50 filmes para se tornar um cineasta. Hoje o cara faz 2 filmes e já é considerado cineasta. É considerado cineasta. Né? Ô, Manuel, voltando à locadora, quando houve a mudança, né, da fita para o DVD, vocês tiveram uma certa dificuldade porque tiveram que renovar todo o acervo. Aí já tem o Blu-ray. Como é que é? Depois o 3D. Aí as locadoras têm que adquirir todo esse produto? Essa nova mídia, ela tem uma vantagem, porque o Blu-ray, ele toca o DVD também. Né? Tanto ele toca o Blu-ray. E uma coisa que está me deixando assim um pouco mais feliz, é porque é o seguinte, esse Blu-ray é muito mais difícil, ele sai muito mais caro de ser copiado. Porque a mídia virgem dele é em torno de R$15, né? E para a pessoa copiar, ele demora um tanto para copiar, umas 10 horas. Então, assim, não é uma coisa muito popular. Né? Então a pirataria não funciona bem. Vai ficar um pouco mais cara para piratear isso aí. Né? Certo. E é uma mídia que quando você coloca um Blu-ray numa televisão, que você bota numa imagem, numa televisão de LED, eu digo assim, para o filme ser ruim, ele tem que ser muito ruim. Né? Porque a fotografia a imagem já dá fascina. Belíssima a fotografia. Ô, Manuel, você no início da sua fala, logo no início do programa, você fez um histórico aí das locadoras, que tinham muitas locadoras em Juazeiro do Norte. A efervescência, né, do cinema, das locadoras e tal, DVDs. E com essa pirataria, com a internet, com baixar os filmes e tal, como é que vocês têm feito para sobreviver nessa guerra da pirataria, da internet puxando tudo lá? Como é que você tem feito? E as locadoras que estão sobrevivendo aqui ainda no Juazeiro têm feito para sobreviver a tudo isso? Rapaz, eu posso falar um pouco por mim, né? E por algumas pessoas. Por exemplo, o menino da Teresa Vídeo, ele apostou no Play 3, ele aluga também, né? E esse é um público que chama pessoas para alugar. Certo. O pessoal, os meninos da Avalon, eles são bem organizados, né? Sempre tem filme novo lá. E assim, uma locadora que tem uma clientela fiel também, como na Solaris, a gente... E tem um público, assim, eu para ser sincero, eu não senti muito, assim, o baque, não. Sinceramente, assim, que eu continuo tendo a mesma constância de locação. Eu mudei de endereço, no meu endereço novo ele tem um acesso de estacionamento que o outro não tinha. Sabe, assim, eu sinto assim que dá para a gente sobreviver. Você confia na fidelidade, né? Na fidelidade. Né? É isso aí. Seu público é muito fiel. E essa questão na internet, Vasco, é preciso saber procurar o filme. Isso. E você tem que ter uma banda larga. Que o Brasil ainda está muito atrasado. Hoje quem tem 2 mega. Não são todos. Hoje quem tem 2 mega, Velox de 2 mega acha que tem banda larga. Isso no Canadá, na Austrália não vale nada. Nos Estados Unidos não vale nada. É 4G para lá. É verdade. Eu falo um pouco a respeito dos festivais, né? Que uma coisa que é interessante no festival é que ele dá uma visibilidade ao filme que é premiado e até o filme que concorre. Ele tem uma visibilidade, né?
como o doutor Sávio diz aí, é um pouco comercial, né? É. É um pouco comercial. Agora em Cannes, o Lars von Trier, com aquele filme Melancolia, na entrevista dele, ele fez uma declaração que ele não foi muito feliz, né? Ele falou de uma certa maneira assim, pejorativa dos judeus, e o filme dele nem se apresentou para concorrer. Ele não foi feliz, mas foi muito sincero. Isso aí é outro detalhe, né? A respeito ainda de... Essa coisa da política, né, no festival, que o doutor Sávio citou aí. A respeito ainda de locação, tem uma curiosidade que eu gostaria de mencionar aqui. Se você for locar um filme na Blockbuster, nas Americanas, você paga R$4 para locar o filme. E o filme você compra aí nas bancas R$1,50, R$2. Então, o que é que você acha que o povão vai preferir? Alugar um filme por R$4 para devolver, ou comprar por R$2 e ficar com ele? Questão de qualidade? E o pior é que a pirataria está adquirindo qualidade. Está adquirindo qualidade. Antigamente, você comprar um filme pirata, é arriscado a chegar em casa e ele não rodar. Hoje em dia, a qualidade melhorou. Olha, hoje, quem foi que disse aqui que vê 3D na internet? Você já vê 3D hoje na estão baixando o filme em 3D para pendrives. Sabe, tem também, Edmilson, a questão também que deve ser analisada, que é do preconceito. Porque houve um tempo, tudo que era ruína do Paraguai ou da China, né, não se valorizava absolutamente nada made in China. Né? Hoje não, como a China hoje é uma das maiores economias do mundo, mesmo roubando patentes, consegue produzir com qualidade automóveis e tudo mais, outros artefatos. Então hoje ninguém tem mais vergonha de usar o produto chinês. Né? E não existe produto do Paraguai, né? Existe vendido no Paraguai. Né? Via Paraguai, né? Via Paraguai. Existe um mito que DVD pirata estragava o DVD, né? Isso aí ainda hoje eu não tenho certeza. Isso é igualzinho aquela história dos senhores de engenho, que dizia para os seus empregados que chupar laranja à noite era morte certa, para os caras não invadirem o laranjal deles, né? Sávio, agora o cinema brasileiro não consegue emplacar um filme no Oscar. Nós somos tão ruins assim em cinema. Olha, o melhor filme brasileiro dos últimos tempos foi Tropa de Elite, e ele foi muito mal lançado em relação a esse detalhe que você está falando. Se eles têm lançado o Tropa de Elite a tempo de ele entrar na possibilidade de ser candidato a melhor filme estrangeiro, era possível que o Brasil tivesse ganho. Aí mandaram agora o Tropa de Elite 2, que apesar de ser um bom filme também, mas perde em qualidade para o Tropa de Elite original, e ele é excessivamente narrado em off. Isso o americano detesta. Detesta o filme narrado em off. É por isso que ele não entrou entre os 5 selecionados para melhor filme. A respeito de Tropa de Elite, essa semana eu tive uma notícia interessante. Um camarada comprou no Paraguai Tropa de Elite 3. Olha o Paraguai. Mas não existe Tropa de Elite 3 com a equipe do Zé Padilha. Deve ser outro pessoal aí que está fazendo e aproveitando o selo, né? O título. Teve algum filme nacional em 2011 que fez algum destaque ou só a Bruna mesmo? A Bruna Sofistinha? Bruna Sofistinha. A Bruna Sofistinha é o pornô chique. A Bruna Sofistinha é para concorrer com o BBB. A revista Veja dessa semana, que passou, ela cita o Homem do Futuro, filme nacional, elogiando o filme do futuro. É um filme onde o Brasil já está tentando infiltrar os efeitos especiais, aquele negócio todo. E é interessante o filme. Edmilson, Dona Angélica Nogueira escreveu, sabe para quê? Para pedir ao professor Edmilson para aconselhar algumas boas comédias. Ela gosta do gênero e confia no seu taco. Diga aí umas 3 ótimas comédias para a Dona Angélica. Existem grandes comédias. Eu aconselharia as grandes comédias da idade de ouro do cinema. Comédias como aquele filme que me fugiu o nome agora, Quanto Mais Quente Melhor. Quanto Mais Quente Melhor. Eu vou aconselhar uma, Baixou um Espírito em Mim. Baixou um Espírito em Mim, muito bom. Mas tem comédias fabulosas. As comédias do Monty Python. Monty Python é um grupo fabuloso.
Agora cabeça, né? Um grupo cabeça. E Deixa eu falar aqui um uma peixe coisa. chamado Anda. Esse é um peixe chamado Anda é uma comédia espetacular. A respeito do Oscar ainda, cada país ele indica um filme, né? Cada país ele indica um filme para concorrer a filme estrangeiro. Uma coisa que ainda hoje eu não me conformo, que quando foi feito o Auto da Compadecida, eles mandaram aquele filme que é com a Regina Casé, aquela Casa 3 Vezes. Eu, tu, eles. Por que não mandaram o filme o Auto da Compadecida? Porque eles dizem que é uma coisa da cultura brasileira, sabe? Aí eu me lembrei assim, que eles nunca leram Dostoiévski. Dostoiévski diz assim, quer falar para o mundo, fala de sua aldeia, né? Eu acho que aquele filme ele tinha chance, se ele tivesse sido... Mas deixa eu aconselhar uma comédia boa para essa telespectadora que me pediu. Assista Os Deuses Devem Estar Loucos. Ah, excelente. Muito boa. Outra comédia boa. Os Deuses Devem Estar Loucos. Rita, lá do bairro Socorro, parabeniza o programa Tribuna Livre pelo ótimo tema e pelos convidados. O Cícero Fernandes, na minha opinião, a pirataria só irá acabar quando os produtores baixarem os preços dos DVDs. E gostaria de saber qual é o filme que ganhou mais Oscar. Ganhou mais Oscar. Oscars, né? Eu acho que foi... Peraí, Ben-Hur... Ben-Hur empatou com... Mas 11, né? Eu diria que O Senhor dos Anéis... o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, além de ganhar 11 O Senhor dos Anéis. E ele teve um mérito. Foi o terceiro da série. Ele ganhou todos os Oscars a que concorreu. Concorreu a 11 e ganhou 100%. Ele ganhou os 11. Ben-Hur concorreu a 14 ou 15 e ganhou 11. Eu acho que Ben-Hur ganhou mais porque não tinha tantas indicações como na época, né? Como tinha efeitos especiais, fotografia. Hoje tem mais modalidade. Tem mais modalidade. Tem mais modalidade, Assim, na proporção, acho que Ben-Hur... Mas você veja que isso é uma coisa que está acabando, viu, Luiz, na entrega do Oscar. Antigamente não, até pouco tempo atrás, sempre tinha um filme que se destacava e levava quase tudo. Ben-Hur fez isso, a Malvada fez isso, o Senhor dos Anéis fez, aquele do Jack Nicholson, o Estranho Ninho fez isso, Titanic fez isso. E hoje, nos últimos anos, o Oscar está sendo pulverizado. Um filme ganha 2, outro ganha 1, outro ganha 3. Não existe aquele filme Tchan, que chega para abafar, né? O Renato Soares diz que é do bairro Romeirão. Diz que, na opinião dele, a cidade de Juazeiro está precisando de bons cinemas. Um aviso para você, meu caro Renato, o shopping, vai reabrir. Remodelação agora, vai implantar 4 boas salas de cinema. E vai abrir em abril, né? Em abril. Inclusive um em 3D. São 6 salas. O Cássio quer saber também do Edmilson, qual é o filme que ele mais admira? Eu já disse isso num outro programa. Mas eu repito. Mas escolher assim um único filme é muito difícil. É muito depende do gênero. Mas eu vou dizer qual é o filme que eu assisti e não consegui esquecer. Foi Luzes da Cidade, de Chaplin. Eu acho que Sávio Pereira fica com 2001. Você já me conhece. Uma odisseia no espaço. E Manuel, não sei, Manuel talvez o próprio Solaris, né? Do mesmo diretor, O Sacrifício, de Andrei Tarkovsky. Para mim não é o filme. Esse aqui nunca deixou de ser fã de Tarkovsky. Nunca. Que é um dos cineastas mais fechados que existe no cinema. Ingmar Bergman teve inveja dele. Então, quando ele lançou esse filme, Cannes, Ingmar Bergman disse que queria ter feito aquele filme lá. O Sacrifício. Agora é tempo de agradecer, né? Obrigado, Manuel, por ter vindo. Foi muito legal o papo com você aqui. Doutor Sávio e Edmilson, é sempre um prazer tê-los aqui. É impressionante quando a gente fala de cinema, a hora passa rápido, né? Passa rápido, é uma coisa gostosa, né? Boa noite, Edmilson, muito obrigado. Boa noite, eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecer aos telespectadores que nos assistiram durante essa hora, né? E dizer a vocês que eu estou à disposição. Quando precisarem, pode contar. Ok. Vasques, boa noite. Boa noite. Agradecer aos convidados, ao nosso telespectador que ajudou a gente a fazer o programa e acho que cumprimos com a missão. Foi bom, informativo, esclarecedor, um bom bate-papo. Boa noite e até a próxima. Obrigado, meu caro telespectador. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com o Tribuna Livre, com mais um tema em debate. Por hoje é só e boa noite. Falou nada na sua testa.